Teus fiéis vão te curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Oh Jesus, oh Jesus, oh não falhou, nem vai falhar. Oh que riqueza divinal, eu gosto já por fé e luz, por triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Tu verás, és mudo que vai falar. Fé em Deus, que é poderoso. Pai do Senhor, Pastor Hugo, boa noite. Estava sumido. Estava sumido. Seja bem-vindo. Luz, por visões, triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia. Pulmão de febre, gripe ou coração de tosse mesmo. Glória a Deus, Pai do Senhor, Deus suíta de pele, defusão, falarei, sararei pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu posso dar por fé e luz, por visões, triunfal, mas gozarei. Aleluia, com meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu ontem não pude fazer o live. Tive que sair. E hoje eu fui para a igreja. Agora que eu vou começar a pregar um pouquinho aqui a palavra do Senhor. Porque ontem não deu. E hoje teve igreja, eu tive que ir para a igreja. A igreja voltou a funcionar de novo, né? Então temos que dar assistência à nossa igreja. Aleluia. Mas eu vou trazer hoje uma palavra rápida aqui. Pai do Senhor, Flávia Nascimento, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor
Ezequiel 14, 14. Noé, que fala de Noé, Daniel e Jó. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria a pena a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então nós vamos falar um pouquinho aqui, aleluia. Na Bíblia, algumas vezes encontramos 3 nomes de pessoas juntos. Pai do Senhor, Maria Esther, Ana Rocha, seja bem-vinda, minha linda. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, glória a Deus, que é poderoso para salvar. Ó, que riqueza divina, eu gozo já, fé e luz. Então, na Bíblia, algumas vezes, encontramos 3 nomes de pessoas juntos, os quais sempre oferecem grandes lições. Pai do Senhor, Ana Lima, aleluia. Então, que nos oferece grandes lições para todos nós. Então, nós aprendemos lições com Abraão, com Isaac, Jacó, Sem, Cã, Jafé, Pedro, Tiago, João. Ezequiel 14, 14. Quando fala de o título da palavra de a justiça dos castigos de Deus. E o 14, 14 ele diz: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor. Aparece Noé, Daniel e Jó. Cada um passaram o seu processo, tiveram sua história, passaram pela prova, cada um desse com a prova diferente da outra. Noé passou a sua prova. Pai do Senhor, Ivone, Marilda Lobato, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então, cada um desses 3 homens, veremos esse texto em 3 dimensões históricas: histórica, teológica e profética ou escatológica. Então, a dimensão da história, que foram estes 3 homens. Noé foi o homem que sobreviveu ao dilúvio, né? Ele sobreviveu ao dilúvio, Noé. Aleluia. Ele sobreviveu ao dilúvio. Daniel, o imigrante, que se tornou primeiro-ministro. Jó, o homem que triunfou sobre as mais terríveis adversidades,
porque ele foi ferido no corpo, na alma e o espírito. Ele foi ferido. As adversidades mexeu completamente com a estrutura de Jó, o emocional de Jó. Mas ele triunfou sobre tudo isso. Porque era um homem que tinha tudo e de repente perdeu tudo. Perdeu tudo. Em que época eles viveram? Esses homens. Em que época eles viveram? Aleluia. Noé viveu na época do dilúvio. Na época do dilúvio. Daniel viveu na época do cativeiro. Daniel. E Jó viveu na época dos patriarcas. Noé. É Jó. Então, a dimensão teológica, Deus na vida desses três homens, na vida de Noé, o Deus que julga e salva, na vida de Noé. Porque Noé, ele foi alertado por Deus para que construísse uma arca que o Senhor Deus iria destruir aquela terra, né? Ia destruir a terra, Noé. E nós encontramos essa passagem aqui na Bíblia, quando diz que lições espirituais da vida de Noé. Gênesis 6:8. Então, esse texto bíblico, ele destaca a forma como Noé alcançou a graça diante do Senhor. Noé entrou para a história como o fundador de uma nova humanidade. Toda a raça humana havia sido eliminada por uma terrível catástrofe universal chamada dilúvio, com exceção dele e sua família, que Deus poupou, porque Noé obedeceu às ordens de Deus. Coube a Noé o título de progenitor da nova raça humana que sobreviveu ao dilúvio universal. Seu nome, Noé, significa repouso, consolo, descanso, que condiz com sua história dramática de sobrevivência, ao tornar-se um consolo para toda a espécie sobrevivente na terra. Então Noé, ele viveu no meio de uma civilização pagã que estava prestes a ser exterminada da terra, porque a maldade humana havia enchido a medida de Deus. A Bíblia deixa bem claro que Noé era o único em exceção disso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Não significa que Noé fosse perfeito, e sim que Deus viu algo especial nele e que a diferenciava de todos os seus contemporâneos. Então a gente vê aqui a história de Noé. Porque Noé viveu na época do dilúvio, Daniel na época do cativeiro
E Jó viveu na época dos patriarcas. Jó. Então, a dimensão teológica é Deus na vida desses três homens, na vida de Noé, o Deus que julga e salva. Ele julgou a causa e salvou a família de Noé, porque foi os únicos. Porque os outros Deus falava e ele não quiseram obedecer. Então Deus, o que é que Deus fez? Mandou Noé construir a arca, Noé entrou na arca depois de construída e Deus salvou a família de Noé. E na vida de Daniel, o Deus que protege faz milagre. Por quê? Porque Deus protegeu Daniel. Daniel era homem, era um jovem, a Bíblia diz que Daniel era um jovem. E ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, orava meio-dia e orava pela tarde. E Daniel, todos conhecem a história de Daniel, que Noé, ele foi lançado dentro da cova dos leões. E Deus o livrou, Daniel, de ser tragado, comido, devorado pelos leões. Por isso que na vida de Daniel, o Deus que protege e faz milagre. Porque Deus fez milagre na vida de Daniel, Deus fez milagre na vida dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles 3 homens que foram lançados dentro daquela fornalha. Então foi milagres que Deus fez na vida daqueles homens. Na vida de Jó, o Deus que restaura e recompensa. Você vê, Jó perdeu tudo. Jó triunfou sobre os mais terríveis adversidades, porque Jó tinha família, Jó tinha bens, Jó era rico, e de repente Jó perdeu tudo. E ainda foi ferido o corpo dele, porque ele ficou com chaga no seu corpo. A alma dolorida, machucada pelo que ele estava vivendo. Então Jó, na vida de Jó, o Deus que restaura e recompensa. Deus virou o cativeiro de Jó, Deus restaurou a família de Jó, e Deus deu a recompensa para Jó. Então Deus acrescentou tudo em dobro para Jó. Por isso que nós que somos servos do Senhor, nós devemos sempre ali persistir, perseverar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque Ele é poderoso. É o mesmo Deus que julgou a causa de Noé, julgou a vida, protegeu, fez milagre por Daniel. Ele recompensou, ele restaurou a vida de Jó. E a dimensão profética ou a escatológica, esses 3 homens aparecem junto porque todos os 3 apontam para os últimos dias, os quais procederão à volta de Cristo. Jesus disse que os dias da sua vinda serão como os dias de Noé. Aí você vai lá para Mateus 24 e 37,
Aí você vai encontrar essa passagem da Bíblia, quando o Senhor diz que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé, que se dava em casamento, né? Nos dias de Noé. É Mateus 24, quando ele diz que, aleluia, Mateus 24 e 37. 24 e 37. Que ele diz que é o sermão, ele fala sobre o sermão. Pai do Senhor na torre, seja bem-vinda, minha linda. Então ele diz aqui que é o sermão, continua, a exortação e a vigilância. É uma advertência que o Senhor nos faz. A gente está sempre na vigilância, né? Quando ele diz que, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que acontecia nessas datas, nesses dias? Eles davam-se em casamento, porquanto assim como nos dias de anteriores ao dilúvio, comiam, eles bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, quando esses três homens aparecem juntos, porque todos os três apontam para os últimos dias, são as profecias, as palavras do Senhor, escrita dentro da Bíblia, que ele diz que nos últimos dias, os quais procederão à volta de Cristo. Então ele diz, Jesus disse que no dia de sua vida serão como nos dias de Noé. Por quê? Porque Noé, enquanto ele pregava, ele construía a arca, ele pregava. Vai vir um dilúvio aí, vai acabar com tudo, Deus vai acabar com tudo, Deus vai desfazer de tudo, Deus está zangado. Deus se arrependeu de fazer o homem, ele vai derrubar tudo, ele vai acabar com tudo. Aí eles zombavam de Noé, eles criticavam, chamavam Noé de louco, dizia que estava doido. Como eles dizem hoje, chamam os crentes de doido, que está tudo maluco. E não querem nem saber, eles só querem saber de estar, aleluia, Pai do Senhor, Eni Braga, eles querem farra, beber, fazer farra, pagode, tudo isso. Você está pregando, está falando de Jesus, eles não estão acreditando. É como no dia de Noé, que está dizendo aqui. Procedia, as mesmas palavras, procederam, você vê, lá no Velho Testamento. Mas Jesus está dizendo, advertindo, dizendo, será como nos dias, como serão, como nos dias de Noé. Aí o profeta Daniel, ele escreveu muito a respeito do tempo e do fim. Ele falou, o profeta Daniel, ele também escreveu o tempo e o fim. Aí lá no capítulo 5 de Tiago, fala a respeito da volta de Cristo. Menciona o nome de Jó. Lá em Tiago 5, aleluia. Tiago 5:8, quando ele fala da vinda do Senhor também. Porque o Senhor, ele está sempre alertando. Ele está advertindo a sua igreja. Ele está mandando o povo se despertar, o povo acordar, que está dormindo, precisa acordar, precisa se despertar. Então, quando ele diz, Tiago 5:8,
Ele diz aqui, ele fala, sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. E o texto dessa palavra diz que a exortação, a paciência, acerca do juramento da oração e da conversão dos pecadores. Ele está falando, Tiago. Aí ele diz, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram e ouviste qual foi a paciência de Jó. Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago falando. Então, aleluia. Quando ele fala que a respeito da volta de Cristo menciona o nome de Jó, porque Deus é piedoso, é misericordioso, e fala da vinda do Senhor. Por quê? Porque na época em que esses 3 homens viveram, aconteceram 3 grandes ataques opressores de Satanás. Na época desses 3 homens, nos dias de Noé, contra a sociedade, porque Noé pregava para a sociedade, para aquele povo, eles não queriam saber, né? Nos dias de Daniel, contra a religião, símbolo da igreja. Nos dias de Jó, contra a família. Então, nessa época em que esses 3 homens viveram, aconteceram 3 grandes ataques opressores de Satanás. Por quê? Porque Noé estava pregando contra a sociedade. E aquele povo não queriam saber. Aí nos dias de Daniel, Daniel foi também contra a religião, símbolo, que todos conhecem a história de Nabucodonosor, né? Que ele construiu, fez aquela estátua, queria obrigar o povo a se ajoelhar, a adorar, que foi por isso que os 3 amigos de Daniel, eles não se curvaram diante daquela estátua. E eles foram lançados dentro de uma fornalha. E Deus fez um grande milagre na vida daqueles homens, que não deixou o fogo queimar aqueles homens. Então, e no dia de Jó contra a família, porque a família de Jó toda foi destruída. Os filhos de Jó, todos morreram. Todos morreram. Então, grandes sinais da volta de Cristo. Guerra contra a sociedade, violência, terrorismo, drogas, sexolatria, é o que nós estamos vendo hoje, tudo isso também. Guerra contra a igreja, eles querendo acabar com a igreja de Cristo. Apostasia, muitos se apostastando da fé, deixando a fé, olhando para trás. Heresias, nós estamos vendo muitas heresias dentro das igrejas. Se você olhar pelas redes sociais, você vê coisas terríveis acontecendo. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um homem, eles botaram o nome de o Homem-Aranha. O homem aí dentro da igreja, aquele homem subindo numa pilastra de uma igreja, fazendo aquelas meninices, e o povo fica ali
ou vendo aquelas coisas, achando que aquilo ali tudo é certo, mas não é. Para você adorar a Deus em espírito e em verdade, não precisa você, aleluia, se misturar com heresia, com esses tipos de heresias. É tanta coisa que a gente vê. Essa semana eu também vi um vídeo de uma pastora que disse que aquela pastora morreu e ela ressuscitou porque o povo botava dinheiro em cima dela. É tanta enganação. A Bíblia diz que meu povo erra por não conhecer as escrituras sagradas. Nós precisamos cada dia ler a Bíblia, meditar na Bíblia para não ser enganado. E o próprio Jesus, ele fala lá em Mateus 24, quando ele diz que surgiria falsos profetas, falsos Cristo, e que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Então nós precisamos estar muito atento, muito alerta a certo tipo de heresias que o povo cria dentro da igreja. É uma forma de querer atrair o povo. Eu me lembro muito bem que na minha convenção, quando eu era nova convertida, eu sempre estou dizendo aqui, falando, eu tenho 37 anos de igreja, de evangelho, para a honra e para a glória do meu Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu nunca me desviei da casa de Deus. Tive meus momentos de fraqueza que todos nós temos, mas para a glória de Deus nunca me desviei da presença do meu Senhor. Então eu lembro que antigamente a igreja de Cristo, ela atraía o povo. Sabe como é que eles atraíam? Vou ler para vocês. Lá em Atos 1, quando fala que a igreja, ela era uma igreja unida, unânime, era em oração. O que enche igreja é oração. É o povo dobrar o joelho para orar. Tem que orar. Não adianta ficar fazendo campanhas e mais campanhas, botando heresias dentro da casa de Deus, se não botar a igreja em peso para orar. As igrejas antigamente eram cheias de jovens, era cheia de mulheres, cheia de gente. Então, o que atrai o pecador, o que atrai o ouvinte é a oração. Então a igreja precisa orar. Ela tem que orar. Colocar a igreja de joelho. De joelho. Eu sempre falo aqui a respeito da oração, de um circo de oração, porque precisamos orar, temos que orar. A igreja que não ora, aqui diz que, aleluia, o poder motivador da evangelização. Atos 1:8, o texto áureo da obra missionária da igreja na face da terra. Este texto é a chave do fervor missionário das igrejas evangélicas pentecostais. Nesse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo revela que o poder do Espírito Santo é o grande motivador da expansão missionária da igreja na terra. E aqui diz que o Atos 1:3, as provas infalíveis da ressurreição de Jesus Cristo. Quando diz que Lucas afirmou que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis
prova, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus, e se fosse estabelecido um tribunal universal para formar um inquérito de investigação da ressurreição de Jesus Cristo. Certamente encontraria provas incontestáveis, suficiente para declarar como verdadeiro este fato histórico. Aí no capítulo, aleluia, glória a Deus, 2, no capítulo 2, 42, quando diz que, aqui olha, 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelo apóstolo. Pelo apóstolo. Então, e diz mais, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia! Tudo em comum. E diz aqui também, perseverando unânimo, todos os dias, no templo, partindo pão em casa, comia juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Você vê que aqui havia uma união. Aqui havia uma união. Então, a igreja ela só cresce com união e oração. A oração. Então, aqui diz que grandes sinais da volta de Cristo. Guerra contra a sociedade, violência, terrorismo, drogas, né? Guerra contra a igreja, apostasia, heresias, misturas. Guerra contra a família, que é o que mais o inimigo, ele trabalha para querer destruir a família de Cristo, acabar com a igreja, porque a igreja é a família de Cristo. Casamentos, divórcios, sexualidades desenfreadas, é o que nós estamos vendo hoje. Isso são grandes sinais da volta de Cristo. Nunca se ouviu tanto divórcio como se vê hoje. Nunca se ouviu. Como Noé e Daniel e Jó venceram as crises de seu tempo, Noé venceu usando o quê? A fé. Usando a fé. Jó venceu usando a esperança. A esperança. Jó passava por tudo, mas ele tinha esperança. Ele tinha esperança de que Deus iria restaurar a sua vida. E aqui diz que Daniel venceu. Daniel venceu usando o amor. Ele venceu usando o amor. Daniel 10, 19, quando ele diz que ele venceu usando o amor. Aleluia. Então, cada um passou pela sua tarefa, pela sua diversidade, cada um com a sua prova diferente da outra. Então, nós vemos aqui que Daniel 10, aleluia, Daniel 10,
10:19, quando ele diz aqui. E disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Aqui foi quando o anjo anunciou a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Ele foi alertado. Aleluia. A importância, aqui no capítulo 10, 21 de Daniel, a importância do anjo, do arcanjo Miguel. A hierarquia angelical é algo muito importante. E Miguel é classificado como um dos primeiros príncipes. Daniel 13. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor. E sempre citado em confronto com o diabo. Talvez o fato de ser designado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás do céu, Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus e defendendo Israel, o povo escolhido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a história de Daniel. Como Daniel, como Noé e Daniel já venceram, e Jó venceram as crises do seu tempo. Noé venceu usando a fé, usa a fé. Jó venceu usando a esperança, que ele tinha esperança de um dia Deus restaurar a sua vida. Daniel venceu usando o amor. A receita para triunfar nesta difícil época está em Coríntios 13:13. Vamos ver lá, rapidinho. Coríntios 13. Aleluia. Glória a Deus. Coríntios, 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Este 3, mas o maior deste é o amor. É o amor. Então, tudo por amor. Jesus morreu por você e por mim por amor. Por amor. Por amor. Então, as lições espirituais do amor ágape. Ágape. Então, no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é considerado o capítulo do amor, pois ali são descritas pelo menos 17 virtudes do amor.
Porque se você não tiver o amor, você não vai orar, você não vai buscar por aqueles que precisam de você. Então, a virtude do amor ágape é a palavra grega empregada pelo apóstolo Paulo para descrever o verdadeiro amor. O amor ágape é o verdadeiro amor de Deus. O amor fraternal é falhas. O amor paternal falha. O amor fraternal falha. O amor paternal falha. O amor maternal falha. O amor conjugal falha. Tanto falha que eles trocam suas esposas por outras mulheres, abandona elas, abandona a esposa, troca por outra. Então, ele não tem amor conjugal, porque ele falha. É igual ao amor fraternal. É igual ao amor paternal. Quantos pais sem amor pelos seus próprios filhos? E o amor maternal também. Quantas mães vende seus filhos, entrega seus filhos, mata seus filhos, não tem amor pelos seus filhos? Isso são amor maternal que falha na vida do ser humano. Amor conjugal. Faz juramento de amor. Faz juramento diante do juiz, diante da igreja, do pastor, quando está casando. Mas depois, aleluia, depois acaba, aquilo tudo acaba. Eu já fui uma certa vez em um casamento. Eu nunca gostei de ir em casamento. O único casamento que eu fui foi o meu e depois das minhas filhas. E o casamento que eu fui de uma irmã. Aquela irmã casou com um mês de casada. O casamento acabou. Aquela despesa toda que o pai dela teve, aquela festança de salão, aquelas coisas todas, parece que ela pegou e jogou dentro do ralo, porque com um mês acabou o casamento. Fizeram juras de amor diante da igreja, do pastor, do juiz, jura de amor. Amarei até o fim, até o término do fim, aquela coisa toda, na doença, na morte, até que a morte os separe. Mas hoje em dia, poucos casamentos, eles estão sendo perseverados, conservados. Poucos. Casa hoje, amanhã descasa, um mês. Aí essa jura de amor, amor conjugal, acaba do dia para a noite. Tão rápido. E todas as demais formas de amor falha. Porém, o único amor que não falha é o ágape. O amor genuíno, verdadeiro. Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho unigênito para morrer por mim e por você. Esse é o amor
ágape, o amor verdadeiro. Mas o amor humano, eles têm falha. Feliz do casamento que durou. Do casamento que faz 60 anos de casamento, faz 40, faz 30, por aí à frente. Eu agora mesmo, em dezembro, vou fazer 42 de casada. 42. Então, o amor ágape. Aqui está roncando trovoada, aqui no Rio de Janeiro. Esse barulho é da trovoada. Hein? Deus está falando. A Bíblia diz que quando está roncando trovoada, é Deus falando. O relâmpago são os olhos de Deus. É Deus falando. O que Ele está falando a gente não sabe, mas a Bíblia diz que Deus está falando. Por isso que nós temos que respeitar as coisas de Deus. Então, o amor ágape é sofredor e passivo. O amor ágape é benigno e ativo. O amor ágape não é invejoso, ele não inveja do amor dos outros, nem das coisas que o irmão tem. Então, o amor ágape não é invejoso, não é extremista. O amor ágape não trata com levianidade, não é soberbo. O amor ágape não se porta com indecência, não é impróprio. O amor ágape busca os seus interesses, não busca os seus interesses, prefere dar do que receber. Esse é o amor ágape. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, você recebe de Deus. O amor ágape não se irrita, não se exaspera. O amor ágape não suspeita mal, não se agrava, não guarda rancor. O amor ágape. O amor ágape não folga com a injustiça, não se mostra indiferente com seu irmão. O amor ágape folga com a verdade, é sincero. O amor ágape tudo sofre, é tolerante. O amor ágape tudo crê, sempre confia na pessoa. O amor ágape tudo espera e não é desesperado. O amor ágape tudo suporta, é longânimo. O amor ágape jamais acaba, ele é eterno. O amor ágape é o maior e é tudo por Deus, é amor. O apóstolo Paulo fala da perfeição do verdadeiro amor, dizendo, sobre tudo isto, revestíveis de amor, que é vínculo da perfeição. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Paulo fala da perfeição. Então, o amor possui uma infinidade de virtudes não enumeradas aqui, pois o amor é infinito, indescritível, imensurável,
largo, comprido, alto, profundo, a fim de estando arrasgado, fundado em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que exerce de todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Então, para nós encerrarmos e orarmos aqui, a conclusão de tudo, agora a receita para triunfar nesta difícil época está em Coríntios 13, que eu acabei de ler. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. A fé vence o mundo. Em esperança somos salvos. E o perfeito amor lança fora o medo. Então, que nesta noite possamos guardar essas palavras. Aleluia! Palavra de fé, palavra de amor. Vamos orar. Que benção, Maria Neusuíta, que tem 31 anos de casada. Que maravilha! Então, vamos orar nesta noite, vamos pedir a Deus que o Senhor, Ele nos dê cada dia mais este amor ágape, que nós possamos amar os nossos irmãos de coração, de sinceridade, não ter inveja daquilo que o irmão é, entendeu? Não ter inveja. Vamos buscar a Deus, pedir a Deus que Deus nos sustente, nos fortaleça. Eu sempre estou aqui falando, quando que lá no os grupos, Jardim de Oração e Cura, qual eu tenho este grupo, eu sempre falo para as irmãs, elas sempre orar, quando tem lá os pedidos de oração, abre os áudios das irmãs, você vê as necessidades de uma orar pela outra. Você vê que nós precisamos orar uma pela outra. Sabe por quê? É dando que se recebe. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, você recebe de Deus. Você recebe de Deus. Então, amada Igreja de Cristo, vamos orar nesta noite. Vamos orar. Quando você orar, ora pelo o meu sobrinho, Flávio Cunha. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã, uma cirurgia delicada, né? Eles são pessoas católicos, eles gostam do catolicismo, mas Deus, Ele é misericordioso. Pelo intermédio das nossas orações, o Senhor é misericordioso para dar vitória para ele. Aleluia, glória a Deus. Então, Igreja de Cristo, nós vamos orar pelo Flávio, meu sobrinho. Vamos orar com o marido do pastor Hugo Teixeira, o pastor Hugo Teixeira. Estava sentindo falta dele aqui no live. Apesar que ontem eu não fiz. E hoje quase eu não ia fazer.
Mas eu sentei aqui para pregar um pouco a palavra de Deus. A Neusuíta Ramos, a Aline Rodrigues, a Flávia Nascimento, a Cida Ferreira, a Maria Esther, a Ana Lima, a Ivone, a Ana Rocha, a Débora Silva, a Monique Machado, a Valda Assunção, a Merli Brito, a Sara Vieira, a pastora Railane Andrade, Ana Torre, Ângela Rocha e Eni Braga, a Mary Santos, evangelista Edilson Rei, Manuela Camargo, Mari, Joana, a Tereza Moura, Graça Kelly, Vanderli, Marlene Antunes e a Andréa Só. Aqui está o nome de vocês, aqui no caderno de oração. Vamos orar nesta noite, vamos pedir a Deus. Não esquece de compartilhar o vídeo, compartilha esse vídeo. No nome de Jesus, compartilha. Semeia a palavra do Senhor, tá? Semeia esta palavra. Bote nos seus grupos, no seu Face. A palavra de Deus tem que ser pregada, espalhada pelos 4 cantos da terra. Essa internet que o Senhor permitiu, que nós temos acesso, é para pregar a palavra. É como ontem o bispo, ele estava falando lá na nossa igreja. Ele falando que tem a internet e tem a infernet. Muitas pessoas pegam a internet para desabafar na internet, para contar a vida, para brigar um com o outro. Agora mesmo, com esses bonequinhos aí do Avatar que botaram, o sistema aí da internet, colocaram esses bonecos aí. Meu Deus, que tragédia, que lenga-lenga. Que coisa, meu Deus, o povo não vigia. Tudo é o diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. O povo fica honrando mais o diabo do que o nome de Deus. Vamos passar a honrar o nome de Deus. O nome de Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Foi ele que nos deu vida. É ele que nos alimenta, ele que nos sustenta. Vamos honrar esse Deus. Pega essa rede social, essa internet, para pregar a palavra de Deus, mandar um versículo bíblico. Está precisando de oração, escreve lá. Ô, irmãs, ora por mim. Mas fica um bate-boca, uma discussão. Tudo porque deste boneco Avatar. Eu não compartilhei porque eu não gosto de compartilhar essas coisas na internet, nem em lugar nenhum. O meu Facebook, é o que eu sempre falo, é banhado só de oração, de mensagens bíblicas, de pregação. Esse é o meu objetivo, esse é o propósito de Deus comigo dentro da rede social, na internet. É pregar o evangelho, é postar os meus trabalhos que eu faço nas igrejas. Esse é o meu objetivo, é o propósito de Deus comigo. Eu não entro em contenda com ninguém dentro de rede social. Às vezes, quando eu escrevo alguma coisa, que eu percebo que começa a dar fermento, contenda, eu rapidamente vou lá, eu apago aquilo que eu acabei e dou um ponto final. Porque às vezes você escreve um textozinho
a maioria das pessoas pega aquele textozinho que eu coloquei lá e faz uma tempestade no copo d'água. Não observa o texto que foi lido e começa a escrever um monte de besteira. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá e apago. Porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Então, para não haver maldizentes, eu vou lá e tiro aquilo que eu coloquei. Que é difícil eu fazer isso. Então, se vocês forem examinar o meu Facebook, a minha página, vocês só vão encontrar mensagens que eu prego e os meus vídeos dos trabalhos que eu coloco das igrejas quando eu sou convidada a pregar. Aí eu coloco. É só isso que tem lá na minha página. Eu agradeço a Deus pelos seguidores, porque eu estou praticamente começando agora na internet e já estou chegando a quase 5.000 seguidores, né? Agradeço a Deus por isso. Então, Igreja de Cristo, vamos parar de contender, ficar articulando dentro da rede social. Você é um servo de Deus, você é uma serva, ganha almas. Essa semana um rapaz entrou no meu lado, ele falou para mim, ele disse, olha missionária, eu assisto todos os seus vídeos de pregação que você coloca na internet. Ele não entra aqui, quando eu estou fazendo live, mas ele depois, quando está circulando pela rede, ele vai, ele diz que assiste todos. Eu agradeci a Deus. Eu disse, obrigado, meu amigo. Sabe por que eu agradeci? Porque eu sei quem é essa pessoa. Eu sei o passado dele. A palavra está movendo dentro dele, está trabalhando dentro dele. E assim sucessivamente. Então, quando você compartilha, que você espalha a palavra, você está fazendo, você está semeando a palavra. E você será abençoado por Deus. Então vamos orar, que eu estou cheia de sono. Olha meus olhos como é que estão, pequeno de sono. Vamos orar. Vamos orar com essas pessoas que os nomes foram escritos aqui no caderno de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite eu te peço, Pai, que o Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória, Senhor, tu conhece cada pessoa que entrou dentro desta pregação, parou para ouvir a tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor, nesta noite, derrame bênção sobre a vida delas, a vida de cada uma das tuas filhas e dos teus filhos, Senhor. E dê vitória para elas. Entre nos seus lares, Senhor. Eu profetizo, Senhor, bênçãos sobre bênçãos na casa de cada uma das suas filhas. Tome seus filhos, seus netos, seus esposos, seus genros. Também eu aproveito, Pai, para apresentar a minha família, apresentar meus netos, meus genros, meus filhos, minhas filhas, meu esposo, a minha casa, onde eu moro. Eu te apresento as minhas irmãs, meus irmãos, minha parentela, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, minha família, os de longe e os de perto, Pai. Também te apresento. Que o Senhor coloque eles, Pai, na palma da tua mão, para dar livramento, para livrar e para guardar. Também eu te peço, Deus, pelas crianças, pelos hospitais, os leitos de dor.
E não esqueça, Jesus, quando o Flávio, ele for para aquele hospital, Senhor, sê com ele, vá na frente dele, Senhor, para a glória e a honra do nome do meu Deus. Eu profetizo nesta noite, bênção sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo. Amanhã a gente começa mais cedo, no nome de Jesus. A partir das 21 horas estaremos aqui, com a permissão do nosso Deus celestial. Um beijo no coração de vocês todas, tá? Que Deus abençoe vocês todos. Pastor Hugo, que Deus te abençoe, Pastor Hugo. A Maria Neusuíta, Deus abençoe. Flávia Nascimento. Maria Esté, que Deus abençoe. A Ana Rocha. A Ana Rocha, ela é lá do grupo, do meu grupo Jardim de Oração e Cura. Aleluia. Que Deus abençoe a Ana Lima também, Deus abençoe a Ivone Souza, a Marilda Lobato, que sempre está compartilhando os vídeos, eu sempre vejo ela compartilhando. O pastor Hugo Teixeira também, ele compartilha muitos meus áudios, meus vídeos. Obrigado, pastor Hugo. A Ana Torre também, a Ana Torre, eu acho que a Ana Torre é a esposa do nosso amigo, eu esqueci o nome dele agora, mas ela não é estranha, a Ana Torre. E o nosso irmão, que agora eu esqueci o nome dele, ele já pregou uma vez no trabalho da família que eu fazia aqui na igreja. A Eni Braga, que está sempre presente. Que Deus abençoe vocês todos, tá? Até amanhã, Neusuíta. A Neceilda Fernandes também. Beijo, Neceilda. Jesus abençoe todos vocês. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. E sobre ti o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a bênção dos céus nesta noite. Eu profetizo a bênçãos em nome de Jesus. Até